Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reúne com o presidente da República e, na sequência, garante que continua no governo. Em São Paulo, o prazo de isolamento social é estendido. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. Subiu para 553 o número de mortos no Brasil pelo coronavírus. Os casos confirmados chegaram nesta segunda a 12.056. E depois de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que fica no cargo. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. É o Covid-19. Nós temos uma sociedade para tentar lutar, para tentar proteger. Médico não abandona paciente, eu não vou abandonar. E a única coisa que a gente está pedindo é que nós tenhamos o melhor ambiente para trabalhar aqui dentro do Ministério da Saúde. Entendo que a reunião foi muito produtiva, foi uma reunião muito boa. Acho que o governo se reposiciona no sentido de ter mais união, de ter mais foco, de todos unidos em direção a esse problema. A sociedade precisa entender que a movimentação social é tudo que esse vírus, que é o nosso inimigo, quer. O prazo da quarentena em São Paulo foi estendido por mais 15 dias, então até dia 22 de abril. O estado tem 4.866 casos já confirmados da doença e 304 mortes. De acordo com o governador, a decisão foi tomada com base na opinião de médicos e especialistas. Só os serviços essenciais, como supermercados e postos de combustíveis, continuam liberados. A Polícia Militar do Estado de São Paulo está autorizada a agir para evitar aglomerações. Segundo o diretor-geral do Instituto Butantan, Dimas Covas, sem nenhuma medida de isolamento, o estado poderia chegar a 5.000 mortes na próxima semana. Com a quarentena, a estimativa é que sejam 1.300. Já as pesquisas para o uso da hidroxicloroquina e do plasma sanguíneo de pacientes recuperados no tratamento têm avançado. Bom, especificamente com relação ao plasma hiperimune, existem já hospitais com um protocolo de investigação aprovado. Isso se demonstrou muito útil na China, na Europa, nos Estados Unidos, inclusive grandes centros já utilizando quase que rotineiramente. Então aqui também, já foi iniciado pelo Albert Einstein, deve ter iniciado nesse fim de semana o Sírio e os 2 HCs de Ribeirão e de São Paulo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que o sistema de saúde já começou a sentir a pressão. Tanto que é verdade que até amanhã, praticamente 25% já do Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, que foi aberto hoje para receber o primeiro paciente, já vai estar ocupado. Também nesta segunda, o coordenador do Centro de Contingenciamento da Covid-19 em São Paulo, o infectologista Davi Wippe, retornou ao posto depois de se recuperar da doença. Como médico, infectologista, com uma pneumonia, sabendo que muito provavelmente entre o 7º e o 10º dia você ia complicar, eu quero dizer a vocês que foi um sentimento muito angustiante. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella decretou horários de trabalho diferenciados para os setores da indústria, comércio e serviços. A medida é para evitar aglomeração no transporte público. A partir desta terça, o comércio vai funcionar depois das 9 da manhã. Nas indústrias, o expediente vai começar antes das 6. O estado contabiliza 1.461 casos de coronavírus e 71 mortes. Bom, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro também vai começar nessa semana, no Hemorrio, alguns estudos para o uso de plasma em pacientes curados da Covid-19 para tratar os doentes em estado grave. Os potenciais doadores serão convocados. O plasma vai ser distribuído de acordo com a solicitação dos hospitais. Em Pernambuco, 223 casos da Covid-19 foram registrados e 30 pessoas morreram. Entre as vítimas está um garoto de 15 anos que morava em São Lourenço da Mata, no interior do estado. Uma fisioterapeuta de 33 anos, grávida, também não resistiu à doença. Os médicos fizeram uma cesariana e conseguiram salvar o bebê. 2 profissionais da saúde também morreram.
Caminhoneiros de todo o país ganharam uma ajuda valiosa. A Polícia Rodoviária Federal criou um aplicativo para auxiliar os motoristas durante a pandemia. É o InfraBR. O sistema conta com uma lista de pontos de apoio nas rodovias com serviços essenciais como restaurantes, postos de combustíveis, borracharias, oficinas e autopeças. É possível localizar também onde estão os locais de distribuição de kits de higiene. Em Belo Horizonte, a Câmara dos Dirigentes Lojistas autorizou o funcionamento das lojas de rua que vendem chocolate e ovos de Páscoa. O comerciante terá que seguir recomendações importantes, como manter um limite de pessoas dentro dos estabelecimentos e orientar clientes para fazer compras no menor tempo possível. Em alguns lugares, com um movimento acima do esperado, foi preciso organizar filas do lado de fora para evitar aglomerações. Olha só, e também na capital mineira, uma mulher de 38 anos, grávida, com suspeita de Covid-19 e de tuberculose, fugiu do hospital onde ela estava internada. Essa paciente aguardava o resultado de exames em isolamento. Aí a polícia rastreou ela, porque ela era fugitiva e usava uma tornozeleira eletrônica por causa de uma condenação por tráfico de drogas. Ela foi localizada dentro de um ônibus e levada de volta ao hospital. Aí os passageiros do coletivo que estavam ali na presença dela foram obrigados a descer e orientados pelo SAMU sobre como fazer a própria higienização. O ônibus seguiu depois para a garagem para ser desinfetado. Vamos falar um pouquinho de esporte? Olha, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou medidas de apoio aos clubes e federações. Serão destinados um total de 19 milhões de reais para ajudar equipes da Série C e D. O recurso da entidade também deve beneficiar os times das duas principais divisões do Campeonato Brasileiro Feminino.